Pessoal, boa tarde, né? Estou aguardando aí os nossos colegas, mas estão demorando. Como vocês podem ver na tela, eu coloquei para vocês aqui os 4 últimos tópicos que eu quero abordar com vocês para a gente poder encerrar essa apostila e começarmos então com a nossa revisão para o Enem, tá? Então, basicamente, o que está faltando para a gente falar agora é sobre os núcleos atômicos, o decaimento radioativo e a meia-vida em si e as reações nucleares, tá? Então, de forma bem simplista, a gente tem o seguinte, ó. Deixa eu diminuir aqui algumas coisas. E olha só. Primeiro, os núcleos atômicos, né? Apresentam estados definidos e específicos de energia. A transição de um estado excitado de energia para outro estado fundamental, por exemplo, gera a emissão de raios gamas. Essa excitação a gente viu, né? Na aula anterior, a gente viu como que se dá essa alteração de um ponto para o outro. Então, a gente, né, de certa forma, a gente já viu, então não precisamos ver de novo, mas a gente vai estar relacionando isso aqui com os raios gamas, que é justamente a emissão da radiação gerada por essa transição. Essa transição, como a gente viu, ela libera energia na forma de fótons, nesse caso, também na forma de raio gamas, como a gente vai ver daqui a pouco. O decaimento radioativo, tá, que pode acontecer por meio de 2 processos, através da emissão da partícula alfa, tá? E também das partículas beta, tá? A alfa tem a ver com o núcleo do átomo de hélio e a beta tem a ver com os elétrons. A meia-vida, que é o tempo necessário para que o decaimento, esse decaimento aqui, seja pela metade, tá? Dos átomos de uma amostra de um isótopo radioativo. É com isso, por exemplo, que nós utilizamos para descrever, por exemplo, quanto de vida tem, por exemplo, um osso que foi encontrado, sei lá, onde foi encontrado, a gente usa essa ideia de decaimento radioativo, decaimento da radiação que os átomos eles produzem, tá? A partir de um determinado tempo, e por conta disso a gente consegue calcular a meia-vida, ou seja, a quantidade de tempo que tem aquele material. E as reações nucleares, né, que podem acontecer por meio da fissão e da fusão. Então, de resumo, falta a gente estudar, falta a gente analisar esses 4 pontos aqui, que não são pequenos, são muita coisa, mas a gente vai tentar fazer hoje, como prometido já algumas aulas, tá? Bom, só já deixa eu editar para vocês. Não é muito minha praia essa questão dos átomos, porque é mais química do que física, e aí eu vou fazer só um resumo com vocês, tá? Acredito que o professor, as aulas de química vão dar um apanhado para vocês muito melhor do que essa que eu vou dar para vocês, tá? Mas vamos começar pelo o núcleo atômico, certo? Deixa eu tirar alguns prints aqui para a gente ir conversando um pouco sobre o núcleo atômico. A primeira coisa é colocar esse títulozinho bonitinho aqui do núcleo atômico. E aí é o seguinte, ó. Bom, com a experiência de Rutherford em comparação com outros físicos aí e químicos, descobriu-se que o núcleo tem dimensões mínimas em relação ao átomo e que sua carga é Ze, na qual Z representa um número inteiro, denominado número atômico, e E, o valor da carga elementar do elétron, tá? Bom, quais são as dimensões então do núcleo? E o que existe no interior do núcleo? Coube ao próprio Rutherford, em associação com outro físico químico, mostrar que o núcleo é um corpo aproximadamente esférico, cujas dimensões é da ordem de 10 elevado a menos 14 metros. Tá? Então vamos pegar assim, ó. Vamos pensar que nós temos aqui o núcleo de um átomo. Deixa eu tentar desenhar aqui bonitinho. Vamos pensar que isso aqui é o núcleo do. Não, isso aqui é a eletrosfera, e aqui dentro a gente vai ter o núcleo do átomo. Mais ou menos como a gente tem ideia de como que ele é hoje, tá? Aqui é só para a gente ter mais ou menos a ideia, tá? A dimensão da ordem, tá? Do átomo, do tamanho do átomo, é mais ou menos de 10 elevado a menos 14 metros, tá? É um valor muito pequeno, muito microscópico. Em 1919, o Rutherford descobriu que um dos elementos do núcleo é uma partícula de massa MP igual a 1,6725 vezes 10 a menos 27 quilos, cuja carga é igual e contrário do elétron. Então, na verdade, ele descobriu que aqui dentro vai ter o próton, eles denominaram próton, e o próton ele tem a mesma carga de um elétron,
A massa é um pouco diferente, mas a carga é a mesma e o sinal é contrário do elétron. Então, eles chamaram de próton, tá? Eles associaram ao próton a carga positiva e, além disso, a massa do próton foi designada, né, foi calculada como sendo 1,6, foi estimada 725 vezes 10 elevado a menos 27 quilos, tá? É algo bem magrinho mesmo, tá bom? Então foi estimado isso aqui pelas experiências de Rutherford, a existência do elétron dentro do núcleo do átomo. Além disso, foi estimado que sua carga ela é igual ao módulo da carga do elétron, a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Isso daqui a gente conversou a grosso modo quando nós estávamos estudando no início do ano, tá? A eletrostática. Então nós conversamos sobre prótons, sobre elétrons, sobre o valor da carga elementar, discutimos que eles são cargas opostas, que eles se atraem e que ainda assim possuem cargas de mesma intensidade, porém de sinais contrários. Então, a gente discutiu e conversou bastante sobre isso no início do ano. Aqui é só um apanhado histórico, só para a gente rever, na verdade, que essa ideia aqui é justamente relacionada com as experiências que foram descobertas por Rutherford, além claro, do seu modelo para o átomo, tá? Chadwick, um dos caras que ajudou ele no passado, ajudou Rutherford, ele fez outra descoberta, tá? Que dentro do núcleo do átomo existia uma outra partícula que foi denominada então os nêutrons, tá? Ele descobriu que existia uma outra partícula cuja massa do nêutron era, na verdade, primeiro, né, como eu coloquei aqui, a carga é neutra, não tem carga, tá? E além disso, ele tem uma massa igual à massa do próton, tá? Então, igual não, né? É aproximadamente igual à massa do próton, tá? Só que é um pouquinho maior nas estimativas que eles fizeram. Então, ficou 1,678, 48 na verdade, faltou aqui um 4, tá? Bom, para quem quiser ver na apostila, isso se encontra na página 113, tá? Tudo que eu estou falando com vocês está na página 113. 48 vezes 10 a menos 24, não, menos 27, desculpa, quilogramas. Então é bem menor do que a massa do próton, tá? Bem menor do nêutron. Então descobriu uma nova partícula, essa partícula foi denominada neutra, e além de ser neutra, eles denominaram ela com o nome de nêutron e descobriram que a massa dela é aproximadamente esse valorzinho aqui. Bom, a descoberta do nêutron permitiu desvendar a estrutura do núcleo. Ele é constituído de prótons e nêutrons que exercem mutuamente forças atrativas de curtíssimo alcance, forças nucleares, tá? São essas forças que mantêm o núcleo do átomo coeso. Para caracterizar o núcleo de cada elemento, foi definida uma expressãozinha, tá? Então, a gente definiu da seguinte maneira. Deixa eu pegar aqui o print, tá? Novamente, página 103 lá do livro, tá? Então, para caracterizar o núcleo de cada elemento químico, define-se as duas grandezas que eu mencionei anteriormente. Primeiro, o número de massa, como vocês podem ver aqui. Então, o número de massa é representado pela letra A, esse aqui, e o número atômico, que é representado pela letra Z e que indica o número de prótons do elemento. Essas duas grandezas se relacionam por meio dessa expressão aqui. A, que é o número de massa de um determinado elemento, é igual ao número atômico mais N, tá? Esse N aí representa o número de nêutrons que tem no núcleo do átomo, ou seja, você vai adicionar para a massa total do seu elemento o número atômico, que é a quantidade de elétrons, por exemplo, ou de prótons, mais a quantidade de nêutrons que tem no núcleo do átomo. Então, essa soma das duas massas vai ser justamente a massa total do elemento químico. E aí vai vir algumas afirmações, como por exemplo, eu vou tirar o print para não precisar escrever, como vocês podem ver aqui, e a gente poderia dar outros exemplos, a não ser esse que vai estar aqui agora, que eu vou mostrar para vocês, tá? Esse aqui é do alumínio, se eu não me engano. Vamos lá. Opa, aqui. Olha só. Por exemplo, o 13Al27 significa que o núcleo do átomo de alumínio tem 13 prótons e 14 nêutrons.
Porque 14 27 menos 13 dá 14, tá? O núcleo do. E aí, deixa eu ver aqui o que mandaram aqui. Ah, beleza. Hein, gente? Quando vocês forem avisar que alguém não vem para a aula, vocês não precisam me avisar na hora da aula. Vocês podem avisar depois, mandar no WhatsApp, porque, tipo, por mais que isso soe grosseiro, não vai mudar nada, assim. Tipo, eu sei que isso soa bem grosseiro da minha parte, mas no final das contas, só, tipo, tira a minha atenção do que eu estava explicando, tá bom? Não se magoe. Bom, então, assim, o que eu quero dizer aqui, né? Então, nós vamos ter da seguinte maneira a expressão que você já deve estar acostumado aí estudando química, tá? Nós vamos ter aqui o elemento químico. Nesse exemplo aqui foi colocado o alumínio, poderia ter sido colocado qualquer um dos outros elementos químicos da tabela periódica. Aqui em cima é colocado o númerozinho N, tá? É o número total. Ou melhor, o númerozinho N não, né? Vamos pegar aqui pela essa regra, né? É o númerozinho A, é o número total. Esse aqui vai ser o A. E aqui embaixo, esse carinha aqui, ele vai representar pra gente o... Quem? O Z, né? Esse carinha aqui vai ser o Z, que é o número de prótons, tá? Esse aqui vai ser o número de prótons, e aqui vai ser o número o número total da massa atômica. Bom, e aí para saber, por exemplo, o número de nêutrons, tá? A gente faz a subtração do maior pelo menor, simples assim. Nunca vai acontecer de você ter esse número aqui de baixo, o número de prótons maior do que o de cima, pelo menos até onde eu saiba, tá? Bom, o núcleo de hélio, também chamado de partícula alfa, tem Z igual a 2 e A igual a 4, e é representado por 2 hélio, né, 2He elevado a 4 aqui. Já um próton é representado por P11, um nêutron é representado pela nomenclatura 0N1 e etc, tá? Então, essa seria uma forma, né, da gente relacionar de maneira usual as notações químicas, tá? Bom, como você já deve ter se habituado, não é, e eu já até comentei com vocês, não é minha praia a questão de química, tá? Essas notações elas são boas porque elas nos permitem não só representar, mas também equacionar de maneira simples, tá? Reações nucleares, de maneira bem resumida. Por exemplo, a reação de transformação de nitrogênio em hidrogênio, descoberta por Rutherford, ela pode ser equacionada ou representada da seguinte maneira. Ó. É um gás, 2 prótons de hélio, tá? 2 prótons de hélio, mais 7 prótons misturados aqui de nitrogênio. E isso aqui, nessa reação, ela se transforma num próton mais 8 prótons de oxigênio aqui. Então, é uma forma da gente representar de maneira resumida reações nucleares, reações com átomos, tá? Então, é uma forma bem tranquila da gente fazer essas representações. Essa reação química dá origem ao elemento oxigênio aí, esse oxigênio aí com 8 prótons e 17 menos 8 dá 9, né? E 9 nêutrons. Trata-se de um núcleo de oxigênio, visto o número atômico ser igual a 8. No entanto, seu número de massa A vale 17 em vez de 16. Esse elemento é um isótopo de oxigênio, tá? Seria esse oxigênio aqui, ó, o isótopo de oxigênio seria esse carinha aqui, ó, em que o número de prótons é igual ao número de nêutrons. 16 menos 8 dá 8, ou seja, vai estar igual. Nesse caso, não está bem balanceada essa ideia aqui. Ó. Então, eu vou mostrar para vocês uma imagem que vai indicar para a gente mais ou menos o que acontece nessa figura. Aqui vai estar representado o hidrogênio. Tá? Então, aqui nós vamos ter a representação de um hidrogênio comum. Depois, a gente tem os isótopos, tá? O trídio e o deutério. Lá no canal Ciência Todo Dia, o carinha, o Pedro Luiz lá, faz uma explicação bem legal sobre os trítios e os deutérios lá, que é bem interessante, tá? Bom, os isótopos de hidrogênio, esses aqui que a gente está mostrando, são átomos cujos núcleos têm o mesmo número de prótons, mas diferentes números de nêutrons, ou seja, por alguma manipulação, digamos assim, química, né?
você consegue manipular aqui a quantidade de nêutrons para deixar o elemento químico em si com outras características, tá? Então existe uma manipulação para a gente fazer isso, tá? E isso depois vai implicar um pouco nas conclusões que nós faremos sobre os elementos químicos mais tarde. Bom, de maneira semelhante ao átomo, o núcleo também é um sistema que pode se apresentar em diversos estados, dotados de valores bem definidos de energia. Tais núcleos podem absorver energia e assim passar a um estado excitado, como aconteceu com a eletrosfera, quando a gente estava estudando na aula passada sobre a excitação dos elétrons, para ele pular de uma camada para outra, e quando ele retorna para a camada original, ele libera aquele fóton, né? Ele libera aquela energia. No caso do núcleo dos átomos, aí o que vai acontecer? Essa energia que é liberada, tá? Que vai possuir uma altíssima energia, essa liberação vai ser chamada de raio gama. É aqui que a gente conclui que vai chegar no raio gama. É porque você vai ter uma excitação do núcleo do átomo, e quando ocorre essa excitação, para retornar ao seu estado original, ou seja, ele voltar a ser um átomo estável, tá? Ele vai liberar essa energia acumulada, e aí essa energia é chamada de raio gama, tá? A energia para ser calculada aqui é a mesma fórmula que foi utilizada na aula anterior, como a gente estava conversando sobre a, a energia descoberta lá na relação de Planck, tá? Então a energia é igual a constante de Planck vezes a frequência, tá? Então os raios gamas têm energia da ordem de alguns mega electrovolts, ou seja, em termos físicos a gente escreve assim, né? O mega, o electrovolt, a gente escreve assim, tá? Esse mega aqui é 10 elevado a 6, como vocês estão acostumados, então é 10 elevado a 6 eV. Portanto, muito maior do que a energia que é liberada pelos fótons, tá? Emitido pelos elétrons quando eles são excitados, tá? Então, o núcleo, quando excitado, emite um conjunto bem definido de raios gamas que tem frequências bem definidas. Esse espectro pode ser pensado como uma impressão digital de cada núcleo, ou seja, a partir da quantificação desses raios, né, dessa energia que é liberada, você consegue saber que tipo de elemento químico liberou essa energia. Então é bem interessante por conta disso, tá? Então, novamente, por conta dessa liberação de energia, e como vocês viram no início da aula, nós vamos falar sobre decaimento radioativo e outros, né, outros conceitos que a gente vai ver daqui a pouco, é que a gente pode concluir, então, que tipo de elemento a gente vai estar estudando, ou melhor, que a gente tinha originalmente. Então, por exemplo, ó, o núcleo pode estar num estado excitado, como a gente vai ver nessa figura aqui, tá? Só para dar um embasamento. Então, o que acontece? A gente tem o núcleo do átomo. Quando o núcleo do átomo ele é excitado, naturalmente todas as coisas tendem a voltar ao seu estado natural, né? Meio redundante essa palavra natural, naturalmente. Essa é a ideia natural das coisas, que elas façam o que deveriam fazer e depois retornem ao seu estado natural, como se fosse uma mola. Você estica uma mola e depois ela retorna ao seu estado original, né? Tá até essa ideia de mola aqui como um processo aqui da excitação. Quando é os elétrons, o que acontece? Ele pula de uma camada para outra camada, tá? Só que aí depois que ele pula, o processo é voltar para sua camada original, tá? Porque ele vai voltar ao seu estado original. Esse retorno, para que aconteça esse retorno, é liberado uma energia. Essa energia é o fóton, como a gente havia definido. Agora, no núcleo do átomo, o que acontece? Vai haver uma excitação no núcleo do átomo, esse átomo vai ganhar energia, né? Ele vai ter mais energia, só que para voltar para o seu estado original, seu estado natural, o que vai acontecer com o átomo? Ele vai liberar essa energia. Essa energia não, é muito maior do que a energia que geralmente é liberada pelo fóton, e, portanto, essa energia liberada, ela vai ser justamente o quê? Ela vai ser o raio gama como uma das partículas mais radioativas que a gente pode analisar na natureza e emitir ela para poder, por exemplo, ter o raio-x, tá? Então, aqui nesse desenho, nessa ilustração, o que tem para a gente aqui? Ó? O núcleo pode estar no estado excitado, isto é, conter mais energia do que a mínima possível, representada pelo nível O, tá?
Esse excesso de energia é rapidamente emitido sob a forma de raio gama. De acordo com a teoria quântica, um núcleo não pode ter uma energia qualquer, mas apenas certos níveis de energia representados pelas linhas horizontais à esquerda da figura. Então, ele não pode ter qualquer tipo de energia, tá? Alguns níveis de energias específicos, como estão sendo mencionados aqui para gente. Então, a cada momento que ele vai perdendo, ele vai perder até chegar nesse nível. Aí depois ele vai perder até chegar nesse nível. E aí ele, tipo, é como se ele entrasse num processo de diminuição de energia até chegar ao seu estado real, ao seu estado natural. Bom, e aí o segundo tópico seria o quê? Nós falarmos sobre o decaimento radioativo, que é justamente essa liberação de energia de forma gradual com o passar do tempo. Essa liberação de energia pode ser feita de duas maneiras de forma natural, em meio de emissão de partículas alfas ou de partículas betas. Alfa, núcleo do átomo de hélio. Beta são os elétrons, tá? E gama, como a gente viu, núcleo do átomo. Mas vamos lá, então, ver a questão do decaimento radioativo, tá? Bom, alguns elementos químicos encontrados na natureza são estáveis, tá? Seu núcleo pode permanecer inalterado durante muito tempo, mas vai chegar um momento em que ele emitirá alguma partícula, transformando-se em outro elemento, ou seja, é como se você tivesse, por exemplo, um gás hélio, mas o gás hélio ele é estável, né? Mas vamos pegar, supõe que seja o gás hélio e aí ele vai perder ali, vai liberar radiação e em algum momento ele vai se transformar, por exemplo, numa molécula ou num elemento de hidrogênio, tá? Quando essa desintegração ocorre espontaneamente, esses núcleos são chamados núcleos radioativos, tá? E aí o processo de decaimento radioativo ele vai acontecer, ele pode acontecer de duas maneiras diferentes, que eu vou colocar aqui para a gente estar analisando, tá? O primeiro, como vocês, né, a gente viu, partículas alfa e o segundo, partículas beta. Mas vamos começar pela partícula alfa aqui, para a gente discutir um pouco, né, falar um pouquinho sobre ela e depois a gente vai ver o da beta. Então, na partícula alfa, o que acontece? Ó? Considere, por exemplo, o decaimento a seguir. Nós temos aqui, eu acho que é o randônio, eu não lembro quais são esses elementos aqui, eu só lembro que esse carinha aqui é o R, tá? O hélio, desculpa. Esse Ra eu acho que é o randônio, o Rn eu não lembro. Mas deixa eu dar uma pesquisadinha aqui. Não vai estar aqui, né? Na verdade é o rádio. O randônio é justamente o segundo, né? Eu errei. Então, o núcleo do elemento rádio 88 transforma-se em um núcleo de radônio 86, emitindo uma partícula alfa. O núcleo filho, no caso, o radônio, tem seu número atômico diminuído de 2 unidades e seu número de massa reduzido de 4 unidades em relação ao núcleo pai. Ou seja, existe aqui digamos assim, uma ruptura, né? Ele perde alguns componentes e quando ele perde essa característica, um elemento se transforma num outro elemento. Porque percebam, quando você olha a tabela periódica, deixa eu pegar um print de uma tabela periódica aqui, né? Vou pegar aqui. Percebam o seguinte, pessoal, ó. Acho que dá para ver aqui, ó. Vamos perceber que de um elemento para o outro, ó, a diferença de número atômico é simplesmente vai aumentando de um em um. Ó. Aí o lítio aqui vem para 3, o berílio para 4, e aí, por exemplo, aqui que é o Ra e o Rn. Onde é que tá aqui? O Ra, não faço a mínima ideia. Ah, o Rn eu achei, e o Ra tá onde? Não, esse aqui é o RH, né? O Ra tá aqui, que é o rádio, e o Rn está aqui, o radônio. Então achei aqui, ó. Então observe que aqui perde dois elementos aqui, dois prótons, tá? E diminui a massa aqui, você chega no outro. Então a diferença entre um elemento químico para o outro é simplesmente um, alguns prótons e nêutrons, tá? Essa é a diferença entre os dois. Então quando há essa diminuição, a gente chega nesses valores, tá? Então, só entendendo agora o próximo processo, que é o da partícula beta, só para a gente ter mais ou menos ideia de como que funciona aqui, ó,
também tirado lá da apostila, tá? Bom, pela emissão de uma partícula beta, que é um elétron, a emissão de partículas beta pode ocorrer em desintegrações, como a do exemplo a seguir. Nós temos aqui o Pb, que é o bismuto, tá? Então nós temos o bismuto com 82 prótons e 210 de massa atômica, tá? Ele vai se transformar aqui no Bi, o Bi deixa eu ver aqui, o Bi, eu sou tão ruim de procurar aqui na tabela, ó. Na verdade tá aqui o bismuto, né? E o outro é qual? O Pb é o chumbo, né? Chumbo. Então nós temos aqui um chumbo se transformando aqui no bimuto, mais E, que é a carga elementar, mais V, que é o neutrino, representado por a letra grega Ni, né, que seria o nosso V. O núcleo do elemento chumbo, 210, transforma-se em bismuto, 210. Tá? Observe que o número atômico dos dois é o mesmo, tá? O que muda é a quantidade de elétrons, de prótons, desculpa, emitido um elétron que, ao se formar, vem sempre acompanhado de uma partícula denominada neutrino. Então, aqui é como se ele tivesse absorvido um elétron de algum outro lugar, tá? E que é representado por essa letra. O neutrino é uma partícula sem carga e de massa 100 mil vezes menor do que a do elétron, tendo uma velocidade próxima à da luz. Esse corpúsculo interage, aí eu vou terminar de ler aqui na apostila, tá? Interage muito pouco com a matéria, quase não consegue perceber, tá? Podendo assim se deslocar durante anos sem sofrer perturbações. Eu acho que tem uma experiência que é feita, tá? Que é muito minuciosa para poder perceber, para que os físicos ou químicos da época pudessem perceber a existência dos neutrinos, tá? Que é algo bem difícil de se perceber, já que ele quase não tem interação com uma matéria, tá? Então, a descoberta dos neutrinos foi, ó, muito depois, tá? Esse depois vocês podem pesquisar, existe aí alguns experimentos que são feitos, se eu não me engano, eles fazem um tanque com água puríssima, tá? Puríssima mesmo. E aí os raios do sol, dependendo de alguma perturbação que acontece nas tempestades solares, aí quando chega na Terra, aí dá para perceber por conta dessas perturbações a existência do neutrino, tá? É como se ele fosse uma partícula quase que fantasma, tá? Consegue atravessar qualquer coisa. Bom, as partículas alfas penetram muito pouco na matéria. Isso aqui eu dei aula dessa parte aqui no curso de radiologia, tá? E é o seguinte: as partículas alfa são partículas bem fraquinhas em termos de atravessar materiais. Ela penetra muito pouco, por exemplo, na pele humana. Já as partículas betas têm um poder de penetração um pouco maior, tá? Pode entrar alguns centímetros na pele humana, ou dependendo da região do corpo, ela atravessa. E os raios gamas podem atravessar vários obstáculos, tá? E geralmente eles só podem ser parados por paredes de chumbo, por paredes bem espessas, tá? Aí aqui tem um exemplo, ó. Por serem muito penetrantes, a gente usa os raios gamas para poder então destruir tumores, tá? Porque eles vão atravessar aquelas regiões e a radiação que ele emite é tão sensível, né, e severa que causa essas que pode causar, digamos assim, matar os tumores, enfim. Mas esse não é o nosso foco aqui, estudar qual é a consequência de se usar o raio gama, tá? Só lembrando para vocês que é diferente lá dos quadrinhos, que o Bruce Banner lá pega os raios gama e se transforma no Hulk, tá? Na vida real, tu vai morrer se usar em excesso. Caso você já esteja morrendo com câncer, tem que usar para ver se tem alguma salvação. Essa seria a ideia, tá? Mas na prática mesmo, se você entra em contato com raio gama, pode acontecer de você ter falência de órgãos, sucumbir, morrer, ou então causar alguma mutação no seu DNA, tá? Mas essa mutação não te dá poderes, tá? Só te dá complicações na vida. Bom, o próximo passo é meio triste, mas essa é a verdade, Yuri. Tá bom? Olha só, os decaimentos alfa e beta são quase sempre acompanhados da emissão de raios gama. Então, geralmente um está acompanhado do outro. A razão desse fenômeno é que o núcleo do átomo filho nasce no estado excitado e, ao voltar ao nível fundamental, que é o mais estável, emite essa radiação. A emissão dos raios gama é, portanto, o resultado de um processo de estabilização do núcleo filho, ou seja, de maneira bem simples, seria o seguinte:
É, o átomo é excitado e quando ele volta ao seu estado natural, ao seu estado estável, aí ele libera essa energia, tá? É como se ele criasse energia do nada, mas não é do nada, né? E aí depois ele voltasse ao seu estado natural. Uma substância radioativa, ao sofrer decaimento, tem sua quantidade de átomos inicial diminuída, ou seja, ele diminui e não aumenta. Essa desintegração independe de controles externos, como a variação de temperatura, mudança de pressão ou tratamento químico. A variação da massa da amostra em função do tempo pode ser representada por curvas exponenciais chamadas de curva de decaimento. Esse tipo de curva se caracteriza por representar a redução do número de átomos de uma substância radioativa à metade, a intervalos de tempos constantes. Ou seja, geralmente a gente analisa tipo assim, vai ter aqui uma curva exponencial decrescente, tá? E aí digamos que daqui para cá foi a metade. Então a gente analisa esse processo aqui de decaimento pela metade. Aí a metade daqui para cá é esse ponto aqui, é a metade aqui. Então analisa essa região agora. Depois você analisa a metade dessa aqui, que seria aqui, depois a metade dessa, sempre diminuindo os intervalos de tempo pela metade. Está sempre diminuindo por 2. Bom, então a meia-vida de uma substância radioativa é o tempo necessário para que a metade de seus núcleos se desintegre. A figura seguinte mostra uma curva de decaimento típica, que é essa que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? E seria semelhante ao que eu estava mostrando para vocês agora. Essa aqui. Então vocês vão perceber o que? Esse aqui é o valor inicial, tá? Bem próximo de zero, o tempo zero, tá? Com o valor total do número atômico. O núcleo vai ser diminuído pela metade no tempo aqui, metade. Depois 2 vezes a metade, depois 3 vezes a metade do período, 4 vezes a metade do período, 5 vezes a metade do período, e assim vai até esse período, o número da massa se destruir, tá? Ó, no instante t igual a zero, existiam N núcleos numa amostra radioativa. Após um intervalo de tempo t, que seria meio, esse número caiu pela metade. No novo intervalo de tempo mais meio, no caso, tá? Esse meio aqui não significa que você reduziu, por exemplo, de 50 anos passou a ser 25. Isso não é assim que a gente analisa. A gente analisa o seguinte, ó, vamos supor que tenha 50 núcleos, tá? Então ele diminuiu pela metade, são 50 núcleos. A gente quer saber qual é o valor desse tempo. Esse tempo que corresponde ao meio período de vida, tá? Pela metade. Então, aí essa vida do átomo não diz respeito ao tempo de vida dele, mas sim ao valor energético de núcleo que ele tem, que vai diminuindo pela metade. A gente quer saber justamente o tempo que leva a isso, tá? Como que faz essa caracterização. Então, cada elemento radioativo tem uma meia-vida característica. Por exemplo, o elemento rádio 226, ele tem uma meia-vida de 1.600 anos. O radônio, ele tem uma meia-vida de 3,8 dias, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá? Então, é uma diferença muito grande, né? Um é de 1.600, o outro é de 3,8 dias, 4 dias mais ou menos. Então, radônio, por sua vez, transmuta-se em outro elemento radioativo, que é o polônio 218, que também decai dessa maneira. Então, a gente pode estabelecer várias famílias radioativas, né, que vão se decaindo, se transformando em outros elementos radioativos, que por sua vez vai diminuindo, tá? Essa figura que eu vou mostrar agora vai mostrar a família do urânio, que recebe esse nome, né, família do urânio, por causa do elemento que vai originar toda essa cadeia aqui de decaimento. Ó. Vou mostrar aqui a imagem para vocês. Então, olha só nessa imagem aqui, ó. Nós temos o urânio aqui em cima, tá? O urânio vai decair para o TH aqui, que eu não faço ideia de quem seja. Deixa eu procurar aqui a tabela periódica. E como eu falei para vocês, não é minha praia. O TH aqui, quem que é o TH? O TH é o tório, tá? Então ele vai decair para o tório. E aí, por alguns processos, ele vai virar o PA aqui. O PA, quem é o PA? PA é o protacnício. E aí depois do protacnício ele volta a ser um urânio, só que observe que o número atômico dele diminuiu, ó,
para 234, é 238. Depois ele decai para o TH de novo, depois para o RA, o RA decai aqui para o RN, depois para o PO. São todos elementos químicos aqui da tabela, que eu não lembro o nome, tá? O PO é o polônio, eu não lembro o nome, mas vai caindo. Aí chega no PB, que é o chumbo, né? O PB é o chumbo. Depois vem aqui para o BI, que é o berílio, não, bismuto. Depois vem para o polônio de novo, ó. Só que algumas alterações são feitas em relação aos valores. E aqui observe que tem os valores em tempo, ó, que demora para ele fazer essa mudança aqui, ó. Aí depois ele vai demorar algum tempo para poder decair aqui, e aí chega até ao final, aqui, que seria um chumbo de novo, tá? Então, de forma resumida, tá, gente? Os elementos químicos algumas vezes demoram dias, outras vezes demoram anos, séculos, tá? E alguns outros demoram simplesmente minutos ou segundos para se transformar, para decair de um estado para o outro. E isso aqui é importante porque quando a pessoa estuda radioatividade, por exemplo, e vai manipular esses elementos químicos, ela precisa saber de como que ela vai proceder com isso, porque senão ela pode causar um estrago tremendo, tá? Um estrago tremendo em relação à meia vida. Agora vamos para as reações nucleares, falar um pouco sobre elas, que é esse próximo tópico aqui, ó, reações nucleares, que acontece por meio da fissão ou da fusão de elementos. Fissão, conversão de um núcleo atômico pesado em elementos mais leves por meio de colisões de nêutrons com nêutrons. Fusão, conversão de elementos mais leves em elementos mais pesados. Para ocorrer a fusão é necessário que a matéria esteja sob a forma de plasma atômico. Vamos analisar aqui de acordo com a apostila. Então, no caso da produção de energia, a gente sabe que nós podemos produzir energia eólica, solar, termosolar, hidrelétrica, combustíveis fósseis, etc. Tá? Mas uma das melhores formas da gente pegar e criar, né, digamos assim, produzir energia é através das reações nucleares, que são a fissão ou a fusão. A fissão nuclear consiste na quebra de um elemento químico pesado pela colisão de nêutrons com velocidades altíssimas. Tá? O primeiro reator a fissão entrou em funcionamento em 1942 lá nos Estados Unidos, na cidade de Chicago, ou é estado, não sei. Hoje, diversos países dominam a tecnologia dos reatores e produzem energia nuclear em larga escala. Só que também tem um perigo, tá? Como vocês podem ver, tem a série lá de Chernobyl, que conta a história do que aconteceu em Chernobyl, dentre outros fenômenos ruins da história sobre a energia através das reações nucleares, tá? Na figura que eu vou mostrar para vocês, essa figurinha aqui, nessa figurinha aqui, ó, cadê? Tá aqui. Nessa figura aqui, o que acontece? O nêutron atinge o núcleo de urânio 235, tá? Esse nêutron aqui vai. Imagina você jogando uma bola num cacho de uva, tá? O que vai acontecer? Nesse caso aqui, através dessa colisão, esse núcleo de urânio vai sofrer fissão, isto é, vai dividir-se no núcleo de telúrio, esse carinha aqui de cima, tá? E num de zircônio aqui, nesse zircônio aqui embaixo, com o valor 97 aqui, e esse aqui o valor energético de 136 no número atômico. Tá? Essa fissão nuclear, além disso, vai liberar 3 nêutrons aqui. Esses 3 nêutrons, que se vocês fizerem a conta matemática, ó, vai ser o que, ó? 3 mais esses 97 aqui vai dar quanto? Vai dar 100. 100 mais 136 vai dar 236. 235 mais 1, 236, tá? Só para vocês verem que isso vai funcionar através do choque dos núcleos, tá? Essa reação nuclear ela vai coincidir com esse daqui, ó. O 235 com 92 prótons, mais o N10 aqui, e ela vai reagir no telúrio, 136, mais esse zircônio com os 97, mais os 3 nêutrons aqui, mais uma quantidade Q, tá, de carga.
Esse Q aí é a energia liberada pela reação. Nesse caso seria a partícula alfa aí, a energia alfa, beta e gama liberada nessa reação nuclear, tá? Pode ser que seja mais de uma. Ao atravessar a massa de urânio, que constitui essa amostra da imagem, os três nêutrons liberados na primeira colisão vão se chocar com os novos núcleos da amostra, provocando novas fissões. Ou seja, existe uma reação em cadeia, tá? Porque esses três núcleos aqui, consequentemente, vai se chocar com esses carinhas daqui e daqui, gerando, então, várias colisões em cadeias. E aí, né, dá pau liberando tudo isso. O que acontece? Quando você precisa, quando os físicos, químicos precisam fazer isso aí, precisa ter um controle muito, digamos assim, muito firme sobre isso. Por quê? Porque quando acontece essa reação nuclear, ela não é muito simples de se realizar, mas depois que começa, gente, vira uma reação em cadeia e muito fácil para que isso fuja do controle, tá? Então, em termos aí, ficaria basicamente igual essa figura aqui, ó. O, o núcleo é atingido por esse nêutron, que vai liberar três nêutrons, que vai atingir mais esses outros aqui, que vai atingindo e sempre desmembrando, diminuindo nesses valores. Ou seja, reação em cadeia. Então, a cada choque de um nêutron com o núcleo de urânio, libera mais três nêutrons que, por sua vez, vão se chocar com novos núcleos, gerando um processo em cadeia. Por exemplo, as bombas que foram lançadas no Japão funcionavam com essa ideia, tá? Com a fissão nuclear. Então, nesse caso, como a ideia é liberar a maior quantidade de energia possível no curto intervalo de tempo, o interessante é que as reações em cadeia sejam incontroláveis, ou seja, joga lá e lasca quem estiver lá. O que não pode ocorrer em nenhuma hipótese, por exemplo, quando tu está querendo gerar energia dentro do reator nuclear. Porque sendo no reator nuclear, o que vai acontecer é que vai dar merda, né? Então, a segunda maneira de gerar energia é através da fusão nuclear, que essa é mais interessante para esse contexto, tá? Para esse contexto, para que você não é, tenha aí uma destruição de tudo aí por conta da forma como você está liberando essa energia, tá? A fusão nuclear, nesse tipo de geração de energia, é utilizado para, geralmente, quando você quer produzir vários megawatts de potência. Os elementos leves usados nessas reações são abundantes na Terra, ao contrário do urânio, que é muito difícil. Além disso, os reatores a fusão, que é o que a gente vai ver agora, não oferecem risco de acidentes nucleares e geram entre 10 e 100 vezes menos radioisótopos, isótopos artificiais, produzidos em reatores nucleares para aplicação na medicina, na indústria e na pesquisa. Para haver a fusão, a matéria deve ser transformada em plasma atômico, ou seja, um gás que, embora eletricamente neutro como um todo, é constituído de partículas dotadas de cargas iguais de sinais contrários, ou seja, uma vai anulando a outra. Então, são os íons e elétrons. Nas estrelas, como o Sol, por exemplo, devido à alta temperatura, quase não existe átomos neutros, tá? Apenas íons e elétrons. O plasma pode ser obtido no interior de um tubo contendo gás rarefeito, através do qual aplicamos uma descarga elétrica. E aí, depois eu vou mostrar para vocês um vídeo, vou mandar para vocês um vídeo lá no Classroom, em que o cara transforma, dentro de um micro-ondas, ele transforma o fogo em plasma, para vocês terem uma ideia de como que fica, tá? É muito rápido, porque quando ele desliga o micro-ondas, o plasma se apaga, né? Ele some. Só que não façam isso em casa, esse experimento que eu vou mostrar para vocês, tá? Não façam. Vai que queima aí alguma coisa, e aí a culpa vai ser do professor, tá? Bom, entre muitas reações que podem ser utilizadas, a mais comum é utilizando hidrogênio, tá? Essa que vocês podem ver na página 117 dessa parte da nossa apostila, tá? Um gás de hidrogênio, tá? Mais outro aqui, outro átomo, outro elemento de hidrogênio. Só que observem que aqui tem um, um nêutron, aqui tem dois nêutrons, tá? E aqui vai reagir isso aqui em um gás hélio, tá? Mais um neutro sozinho.
sem nenhum próton, tá? Observem que aqui, se você fizer a soma, né, você é como se você tivesse aqui, ó, dois prótons que estão aqui, e aqui você tem 5 nêutrons, ó. 5 nêutrons não, você vai ter 3 nêutrons, tá? Então, dos 2 prótons que tem aqui, vai sobrar 2 nêutrons para cá e um aqui sozinho, tá? É uma equação matemática que a gente pode estar balanceando. Bom, nessa reação que eu mostrei para vocês, que é de um deutério e um núcleo de trítio, isótopos de hidrogênio, fundem-se dando origem a uma partícula alfa e a um nêutron, como mostra essa figurinha que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Os caras lançam os elementos químicos, tá? 2 elementos químicos leves para transformar num pesado, no mais pesado do que esse anterior. E aí acontece a fusão nuclear. Mas pensem no seguinte, ó. Todos esses efeitos que nós estamos estudando, por mais complexos que eles possam parecer, a ideia de todos eles é que a gente tenha liberação de energia. Ou seja, apesar de nós estarmos estudando coisas que remetem à química, no nosso foco aqui é nós estudarmos a liberação de energia que isso causa, tá? Já que é o foco desde o início do ano, nós estávamos estudando energia. Bom, então a fusão ela vai liberar 4 vezes mais energia por quilograma do que a fissão. Ela se baseia na diferença de massa entre os reagentes e os produtos, ou seja, o deutério e o trítio, que como exemplo, né, como esse exemplo aqui, tá? O deutério e o trítio, esses carinhas aqui. Deutério você tem um próton e um elétron, o trítio você tem um próton e um nêutron, e aqui você vai ter 2 nêutrons e um próton, tá, no lítio. E aí ele vai reagir nesse carinha aqui. E aí o que eu quero falar para vocês, tá? Nesse caso aqui, Einstein desenvolveu uma fórmula para a gente calcular a energia que é liberada, ou seja, a variação de energia entre na fusão vai ser o mc ao quadrado, né? Que geralmente é aquela fórmula bonitinha lá, E é igual a mc quadrado, em que esse C aqui é a velocidade da luz, tá? Bem parecido com a fórmula da energia cinética. Só que a energia cinética é massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, nesse caso aqui, é tão grande a energia que a gente não consegue se dividir por 2 aí. Bom, temos uma tabela na página 117 que vocês vão encontrar a massa atômica de diversos elementos leves. Tá? Vai ter lá vários de hidrogênios, vários associados ao hélio, lítio, berílio, boro, carbono, sei lá, flúor, ferro, nitrogênio e entre outros, tá? Sódio. Então vocês podem observar na página 117. Eu vou tirar um print aqui do que dá para eu tirar. Não vai dar para tirar de todo, porque é quase uma página inteira. Mas só um pedacinho aqui para vocês verem. Vou mostrar para vocês aqui na aula, né? Aqui a massa atômica de alguns elementos aqui, ó, tá? Relacionados com hidrogênio, relacionados com carbono, com nitrogênio, tá? Eu não lembro se aqui é ferro ou é flúor, deixa eu dar uma olhada aqui na tabela. O F eu acho que é flúor, né? Não, o F vai ser flúor. Nós temos o Ne aqui, que eu não lembro também. O Ne é o neônio e o Na, se não me engano, é o sódio, né? Cadê o sódio? Deve estar aqui. Aqui o Na é o sódio. Então, aqui são alguns elementos químicos com leves, né? Considerados leves aí para a reação de fusão. Tá? Agora o que eu vou fazer? A gente vai fazer um exercício para a gente encerrar esse conteúdo. Graças a Deus está encerrando essa apostila aqui para a gente fazer a nossa revisão para o Enem, tá? O exercício que eu vou fazer se encontra na página 17, tá? Que é o seguinte, ó. Olha só. Com base na equação desenvolvida por Einstein, E igual a mc ao quadrado, mostre que uma unidade MA equivale a 931 MeV, ou seja, mega eletrovolts, tá? Então a gente vai mostrar que esses valores são equivalentes. Bom, professor, mas o senhor não falou o que é 1 MA. Bom, não falei porque eu vou falar agora. 1 UMA, tá, gente? Isso aqui é equivalente a 1,666 vezes 10 elevado a menos 27 quilogramas, tá?
Então, isso aqui é uma massa, tá? Uma unidade de massa associada ao átomo, ou seja, uma unidade de massa atômica, tá? Então, uma unidade de massa atômica tem essa equivalência aqui. Então, a gente só vai mostrar que ele vai valer, ele vai equivaler a uma energia associada ao electrovolt de 931 vezes 10 elevado a 6. Como que a gente vai fazer isso? De maneira bem simples, ó. E é igual a massa, nesse caso, 1,666 vezes 10 elevado a menos 27, vezes a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 à oitava, elevado ao quadrado. E nós vamos resolver esse cálculo aqui. Então, nós vamos resolver primeiro a potência, então fica 1,666 vezes 10 a menos 27, vezes 3 ao quadrado, 9, vezes 10 à oitava, vezes elevado ao quadrado, é 10 elevado a 16. Multiplicação, nós de notação científica, nós multiplicamos as notícias, e aí nós vamos ter um valor aí aproximado de 1,49, e 10 elevado a menos 27 vezes 10 elevado a 16, isso aqui é igual a 10 elevado a menos 10 joules, tá? Na verdade, não é bem isso, aqui vai dar 14, na verdade, aqui, ó, e aí vai ficar elevado a 11, tá? Aí a gente diminui 1, chega nesse resultado aí. Para fazer a transformação de Joule para electrovolts, é só a gente lembrar que a gente precisa dividir por 1,6 vezes 10 elevado a menos 16, né? Que é o valor geralmente associado a. Isso aqui é o valor da carga elementar. Então, nessa divisão, nós vamos encontrar então 931, valor aproximado também, vezes 10 elevado a 6, tá? Divisão de potências de mesma base. A gente tem que dividir aqui, né? E aí, esse cara aqui, esse 10 elevado a 6 representa 1 mega. E aí, eu transformei então em electrovolts, tá? Então, é só substituir na fórmula e chegar no resultado final. Alguma dúvida, pessoal? Bom, então, como todo mundo tá quieto aí, eu vou interromper a gravação.